estraga o motor? Eu recebo muito essa pergunta e no vídeo de hoje eu vou te responder ela. Mas antes, deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal, ative as notificações nesse sininho que tem embaixo aqui, ó, para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no nosso canal do YouTube. E se você quer usar álcool no seu motor, assiste esse vídeo até o final, beleza? Primeiro ponto, para a gente falar do álcool, tá? Eu vou citar aqui alguns exemplos dos pontos positivos primeiro, tá? Se você quer saber mais sobre álcool, eu já gravei um vídeo específico falando sobre o álcool. Se gera mais potência no motor, vários detalhes ali sobre o álcool. Vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo, beleza? Mas vamos lá, qual é o ponto positivo do álcool, de usar álcool no motor? Primeiro ponto, é um combustível limpo, certo? É um biocombustível. Isso vai ajudar o meio ambiente, esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, o álcool tem mais octanagem. Quando o combustível ele tem mais octanagem, ele resiste mais à detonação desse combustível a uma certa pressão e uma certa temperatura, beleza? Segundo ponto do álcool no motor, tá? Com essa maior octanagem, eu posso usar mais taxa de compressão e automaticamente gerar mais potência no motor, beleza? Esses são os pontos positivos do álcool. Mas para todo ponto positivo também temos os pontos negativos. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os pontos negativos de se usar o álcool. E você tem que colocar na balança se vale a pena realmente você usar álcool no seu motor preparado, seja ele de uso do dia a dia ou de uso de competição. E até o final eu vou dar a minha opinião sobre em quais situações eu usaria álcool no meu motor, beleza? Vamos lá, primeiro passo, tá? O álcool, ele é um combustível seco. Como assim seco, tá? Esse é o primeiro ponto negativo do álcool, tá? E também pode ser um ponto positivo, tá? Eu vou mencionar o porquê. Por que é um combustível seco? Vamos relacionar o álcool com a gasolina para a gente entender a diferença, tá? O álcool, ele é um combustível seco porque ele é derivado, um exemplo, no Brasil, da cana-de-açúcar, certo? A gasolina é derivada do petróleo, tá? Então a gasolina, ela ajuda a lubrificar o seu motor, certo? O álcool é um combustível seco, então ele não tem essa... por ele ser seco, ele não ajuda a lubrificar as peças do seu motor, mas mantém uma limpeza no motor. Como assim? Enquanto a gasolina ela ajuda a lubrificar as peças, o álcool não ajuda. Só que a gasolina ela gera carbonização. O álcool ajuda a evitar a carbonização do motor. Então a gente tem duas correlações aqui. O álcool é seco, num ponto é prejudicial e ruim, e a gasolina num ponto é legal por ela ajudar a lubrificar as peças do motor e o álcool não ajuda. Só que em contrapartida, a gasolina com o passar do tempo, você vai gerar carbonização no motor e o álcool, ele ajuda a manter a limpeza das peças, tá? O próximo ponto do álcool é o seguinte, o álcool ele tem uma dificuldade muito grande, tá? Na partida a frio. Como assim na partida a frio? O álcool, para ele evaporar e ter uma queima eficiente dentro da câmara de combustão, ele precisa sair da forma líquida para a forma gasosa para haver uma queima eficiente dentro da câmara de combustão. Então, o álcool, para ele evaporar, ele precisa roubar calor. Como assim? Eu tenho um álcool aqui, ó, que é o seguinte, ó, que é um álcool em gel. Quando você passa o álcool na mão assim, você sente ele gelado, certo? Ó, passo o álcool assim, ó, eu sinto a minha mão gelada. O que está acontecendo nesse momento aqui? Ó? Se eu cheirar aqui, ó, eu sinto o cheiro do álcool. Por quê? Porque quando eu passo o álcool aqui, nota que a minha mão ela começa a secar. Ó. Por quê? O álcool ele está roubando o calor da minha mão aqui para evaporar. Ou seja, ele está saindo da sua forma líquida para a forma gasosa. Mas para ele sair da forma líquida para a forma gasosa, ele precisa roubar calor. Então ele está roubando o calor aqui da minha mão para evaporar. Por isso que quando eu ponho o rosto assim, ó, e sinto o cheiro, eu sinto esse vapor de álcool aqui, tá? O álcool também ele vai funcionar da mesma maneira dentro do motor, tá? Ou seja, quando você tem o carburador aqui, ó, o cabeçote, tá? Carburador, injeção, vai injetar, ou seja, o pistão vai puxar, misturar combustível, certo? E vai entrar para dentro do motor. Então, a partir do momento que o álcool ele começa a sair do carburador ou da injeção, ele já começa a roubar calor. Ele começa a roubar calor de onde?
começa a roubar calor aqui do duto, certo? Das paredes do duto, da temperatura, da câmara de combustão, certo? Ele começa a roubar calor da câmara de combustão. Para quê? Para evaporar. Por que que ele evapora? Porque o combustível em forma líquida, ele não se queima, certo? Ele só se queima em forma gasosa. Então ele precisa evaporar para haver uma queima eficiente. Quando ele não evapora, ele fica em forma líquida. Quando ele fica em forma líquida, isso é prejudicial, porque combustível em forma líquida não se queima. Então você tem um ponto que é negativo no álcool, que é o que eu vou mencionar aqui, beleza? Então, o álcool em forma líquida, ele não se queima. O que acontece quando o combustível em forma líquida ele não se queima? Vai acontecer um ponto em que ele começa a descer pelas paredes do cilindro aqui, ó. A gente tem um cilindro, certo? Aqui está sem o pistão, tá? Mas só para mostrar para vocês. Então, o combustível em forma líquida, né, o álcool em forma líquida, ele não se queima. O que se transformou em forma gasosa, ele vai se queimar, certo? O que não se transformou em forma líquida, ele não se queima e desce pelas paredes do cilindro. Ah, Otávio, mas não tem os anéis aqui do pistão que vão fazer a vedação e não vai deixar isso descer para baixo? Existe uma folga aqui, certo? Uma certa folga aqui. Então, aqui eu estou mencionando na partida a frio. Eu não estou falando se você tem uma mistura muito rica, porque pode acontecer quando você tem uma mistura muito rica também, de descer parte desse combustível para baixo, tá? Para o cárter aqui embaixo. Agora, quando você não tem uma mistura muito rica, mas tem uma mistura ideal, pode descer da mesma maneira. Por quê? Porque você tem uma certa folga aqui, certo? E o combustível em forma líquida, ele desce pelas paredes do cilindro e se mistura aqui embaixo no óleo. Tá vendo? Ele vai descer e vai se misturar com o óleo aqui da parte de baixo do cárter do seu motor, certo? Quais são os pontos negativos quando isso acontece? Primeiro, pode haver uma lavagem do cilindro, certo? Ou seja, aqui no cilindro, o pistão ele trabalha subindo e descendo aqui, certo? Então a gente tem uma fina camada de óleo aqui para ajudar na lubrificação aqui entre o cilindro, os anéis e o pistão, certo? Quando você tem um fator desse acontecendo de descendo o combustível quando desce, tá? O álcool quando desce aqui, ele começa a limpar as paredes do cilindro. Então você vai ter um desgaste prematuro aqui no pistão, anéis e cilindro aqui, porque o combustível ele desce nas paredes do cilindro fazendo essa limpeza. Isso eu estou falando na partida a frio, certo? Se você tiver uma mistura muito rica, isso também pode acontecer, beleza? Eu estou usando álcool com uma mistura muito rica, pode acontecer o mesmo fator e ainda é muito mais prejudicial porque você tem um excesso desse combustível em forma líquida descendo aqui para baixo. Beleza? Mas aqui eu estou mencionando só o combustível, você tem uma mistura ideal, mas na partida a frio, o álcool, ele, por essa dificuldade dele na evaporação, ele está em forma líquida e desce aqui para baixo, tá? Para você ter uma ideia, o álcool, quando você está numa região abaixo de 20 graus, a partida a frio vai ser muito difícil, certo? Você vai precisar ou colocar combustível, ou colocar gasolina, ou um spray, tá? A gente, quando tinha moto 2 tempos ali no álcool, a gente usava muito esse desengripante aqui, ó, chegava lá no carburador, dava uma espirrada, certo? Aqui fazia assim, ó, e dava umas pedaladas lá e costumava pegar a moto, certo? Por que isso acontece? Porque aqui tem um vapor, ele é inflamável, então ele ajuda na combustão, a dar a primeira combustão aqui. Quando começa a combustão, o motor vai se movimentando, e ele vai aquecendo. Quando começa a aquecer o motor, aí sim o álcool ele começa a ter uma evaporação correta. Por isso que o álcool na partida a frio, a moto ela fica oscilando muito, ela não fica redondinha assim que você bate. O seu motor ele precisa atingir uma certa temperatura para o álcool ter um funcionamento legal, beleza? Mas enquanto ele não tem esse funcionamento legal, acontece que ele está em forma líquida, certo? Por isso que você tem aquela dificuldade em fazer funcionar. Nessa dificuldade que o motor tem de funcionar, o combustível em forma líquida ele está se descendo aqui para o cárter, certo? No momento que ele está no cárter aqui, ele está se misturando com o óleo, certo? O óleo que está aqui embaixo, ele vai percorrer pelas galerias do motor e ajudar na lubrificação do motor. Só que quando eu tenho o óleo misturado com combustível, eu vou perder a propriedade do óleo, ou seja, o óleo ele vai perder a propriedade dele, que é ajudar na lubrificação. Então eu vou ter um desgaste prematuro das peças, tá? Mas a gente tem uma observação aqui, tá? Qual que é a observação? Quando o seu motor ele atinge
acima de 60 graus, aquele combustível, tá, que foi misturado aqui, esse álcool ou gasolina que foi misturado aqui embaixo, tá? Vamos falar do álcool. O álcool que foi misturado aqui com óleo, essa pequena quantidade, tá? Quando o motor começa a atingir 60 graus, de 60 graus para cima, esse álcool aqui, esse combustível que está aqui misturado com óleo, ele começa a se evaporar, porque o óleo ele começa a aquecer, e acima de 60 graus, esse álcool que está misturado no óleo, ele começa a evaporar. Aí por onde que vai sair? Pelo respiro aqui, ó. A gente tem o respiro, vai percorrer as galerias, tá? Esse vapor vai percorrer as galerias, vai subir aqui no respiro. Se você tem o sistema original, ele vai voltar na caixa do filtro de ar da motocicleta e vai voltar e vai se queimar aqui novamente, certo? Só que isso acontece quando o seu motor ele atinge essa temperatura, acima de 60 graus. Então presta muita atenção nesse ponto, que é acima de 60 graus, porque isso pode determinar se você vai usar álcool no motor ou não, beleza? Próximo ponto, o álcool ele tem cerca de 7% de água na sua composição, tá? Então o álcool ele tem cerca de 7% de água aqui na composição dele. O que isso vai trazer de prejudicial para o meu motor, de ruim para o meu motor, tá? Por ele ter esse fator de água no álcool, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter alguns problemas, como corrosão, tá? E ferrugem, tá? O que pode trazer o álcool, tá? Aí vem o ponto. Primeiro ponto que eu mencionei, tem o fator de misturar aqui com o óleo, certo? Porque na partida a frio ele não se evapora totalmente, então desce parte desse combustível e se mistura com o óleo, certo? Segundo ponto é esse fator de água que ele tem ali na sua composição, tá? O que isso vai trazer? Vai trazer alguns riscos para o meu motor de desgaste prematuro, tá? Quando a gente fala de desgaste prematuro, se a gente olhar pelas motos flex, tá? Já recebem um certo tratamento nas peças. Como assim? Quando a gente fala de motos flex, as válvulas, tá? As válvulas, o sistema de bico injetor, bomba de combustível, as mangueiras, tudo recebe um tratamento, tá? O TBI, tá? Se for uma moto que é carburada, mas é álcool, o carburador ele recebe um tratamento de níquel químico, tá? Então as motos que já são flex, tá? Seja ela injeção a injeção, ou seja ela carburada, mas que já vinha com álcool de fábrica, as peças do motor, tá? E todo o sistema de mangueiras, carburação, recebe um tratamento, tá? Esse tratamento é um níquel químico, é um tratamento de níquel nas peças, tá? Para quê? Para evitar a corrosão, para poder usar o álcool e não ter aquele desgaste de corrosão devido a estar usando o álcool nas peças, beleza? Porque o álcool ele tem esse fator de corrosão nele ali. Então quando você pega uma moto, um exemplo, eu estou pegando uma moto flex e vou passar a usar somente álcool, você não tem problema nenhum de desgaste nessas peças, porque as peças desse motor, da moto em si, tá? Mangueiras, bomba, válvulas, tudo já recebeu esse tratamento de níquel para evitar essa corrosão ao usar o álcool, beleza? O problema está quando eu pego uma moto que não é álcool, nunca foi usado álcool e eu vou usar álcool nela, então eu vou ter um certo desgaste nesse motor. Vamos supor, eu recebo muita dúvida, se eu usar álcool, meu carburador vai estragar? Depende. Esse carburador, para mim saber se ele foi feito um tratamento de níquel nele, eu preciso entrar em contato com o fabricante, certo? Se eu não sei, pode ser que ele não tenha sido feito esse tratamento de níquel no carburador, na cuba do carburador aqui. Então, com o tempo de uso usando álcool, vai haver uma certa corrosão. Então, isso é ruim. Só que, quando eu falo assim de um certo tempo, não quer dizer que vai ser rapidamente assim. É um longo período. Isso aí a gente está falando de usar uma quantidade muito longa de tempo para haver uma corrosão ruim ali para o seu carburador. Mas caso esse carburador tenha recebido esse tratamento de níquel, beleza, vai resistir à corrosão. Você pode usar normalmente sem ter o risco de corrosão ali no carburador e nas peças do motor, beleza? Ah, se eu não sei,
você pode entrar em contato com algum fabricante ou alguém que faça esse tratamento de níquel, né? E fazer esse tratamento ali na cuba do carburador, caso você queira usar o álcool no seu motor, beleza? E lembrando também que o escapamento, dependendo do escapamento, na maioria, tá? De motos flex hoje, tá? Ou alguns materiais de aço, você pode analisar se o escapamento que você usa, ele tiver uma composição de aço zincado, tá? Ou seja, um tratamento de zinco no aço do escapamento, ele vai resistir a essa corrosão do álcool. Você pode usar o escapamento normalmente e não vai ter o risco de ferrugem ou corrosão no escapamento. Quando você usa inox também, não tem problema nenhum você usar o álcool no seu escapamento, beleza? Então, esses são os pontos negativos, tá, do álcool quando eu uso ele. Eu tenho esse ponto negativo que ele se mistura aqui embaixo com o óleo, certo? E tem o ponto negativo também da fase de corrosão do álcool. Aí entra o ponto assim, então Otávio, o que é melhor? Usar ou não usar o álcool? Cara, depende do seu uso. Primeiro ponto, você sabe que você vai ter um certo desgaste nas peças por corrosão do álcool. Quando você tem uma moto flex, você vai usar só álcool, você não vai ter esse problema. Aí você já eliminou esse problema. Agora, se eu pego uma moto que era só gasolina, eu peguei uma carburada, ela é gasolina de fábrica, é bem provável que as peças não receberam esse tratamento de níquel, porque esse tratamento a mais vai encarecer o processo ali de fabricação. Então é bem provável que não recebeu esse tratamento nas peças, beleza? Então você vai ter esse desgaste ali por corrosão, mas é a longo prazo, a gente não está falando a curto prazo. A longo prazo você vai ter um certo desgaste ali, beleza? O próximo ponto também é o seguinte, devido a essa composição, ou seja, o álcool se misturar aqui com o óleo aqui, ó, você vai ter um certo prejuízo aqui também, porque o óleo ele perde essa propriedade. Mas quando você chega a uma determinada temperatura, tá? Esse álcool que é misturado aqui embaixo, ele começa a evaporar. Então você tem que analisar o seguinte, eu vou usar álcool no meu motor preparado, no meu motor original, tá? A minha moto não usava álcool, eu quero usar o álcool. Então você tem que pensar o seguinte, qual é o tempo de uso que você usa a sua motocicleta? Isso vai influenciar muito. Por quê? Um exemplo, quando eu falo de motor de competição, se eu falar assim, Otávio, eu estou montando um motor de competição, usa álcool, porque vai gerar mais potência, você pode usar mais taxa de compressão, é um combustível que resiste mais à detonação dentro da câmara de combustão. Então, sim, motores de competição usa álcool. Passou do álcool, metanol. Passou do metanol, metanol com nitrometano e por aí vai, certo? Mas isso falando de competição. Agora, voltando para o lado da rua, se você usa a sua moto para a rua, você tem que pensar no seu uso. Como assim no meu uso, Otávio? Se a sua moto é flex, você não tem o risco de corrosão. Então você pode usar o álcool normalmente, só que o álcool continua se misturando aqui com o óleo. Esse é o ponto que você tem que observar. Por quê? Na partida frio, ele não se evapora totalmente, desce nas paredes do cilindro e se mistura com o óleo aqui embaixo, certo? Então, o que eu tenho que pensar? Qual que é a distância? Qual o tempo que eu ando com a motocicleta? Por que eu tenho que pensar no tempo que eu ando com a motocicleta, Otávio? Lembra que eu mencionei para vocês que quando o óleo aqui embaixo atinge uma temperatura acima de 60 graus, o álcool que está misturado aqui embaixo, esse combustível que desceu em forma líquida, ele começa a evaporar? Então você tem que pensar, se eu ando uma determinada faixa com a minha moto pequena, vamos supor, o lugar que eu trabalho é a 2 km da minha casa. Então a moto fica parada o dia inteiro, a noite inteira, eu pego a moto e vou para o meu serviço. Parei lá. Aí eu rodei 2 km. É bem provável que nesses 2 km ou 3 km a sua moto não atinja ali os 60 graus, acima de 60 graus do óleo, certo? Então você tem uma temperatura mais baixa no óleo, certo? Você chegou lá, parou de novo, foi trabalhar. Na hora que você vai sair de novo, você vai andar esses 3 km novamente, para a moto, almoça, sai de novo 3 km, depois volta se você almoçar em casa e voltar para o seu trabalho. Só que, por que eu estou mencionando isso? Porque nessa faixa que você percorre,
é bem provável que o seu motor não atinja essa temperatura de 60 graus, certo? Quando ele não atinge essa temperatura de 60 graus, o óleo, o álcool que está misturado no combustível, ele não vai se evaporar. Então ele está misturado ali com o óleo. Então o óleo, ele começa a perder propriedade. Então você começa a ter um desgaste prematuro nas peças do seu motor, beleza? Então você tem que entender isso. Agora, se eu pego uma moto e eu rodo talvez 10 km, 20 km para ir trabalhar, é bem provável que o seu motor atinja essa temperatura acima de 60 graus. Então você vai andar, vai atingir muito mais do que 60 graus. Então o óleo, o álcool que se misturou ali embaixo, ele vai evaporar e vai se queimar novamente se você tem o sistema original, certo? Então beleza, nesse ponto você sabe que o óleo que está ali embaixo, o álcool que está ali embaixo no óleo, vai evaporar. Agora, se eu ando pouco, você sabe, você tem que entender que o óleo, o álcool que está no óleo, ele não vai se evaporar. Então você começa a perder propriedade do óleo, tá? Porque toda vez que você vai ligar o motor na partida frio, vai descer um pouquinho de álcool, certo? Aí, só que você andou, não evaporou o álcool que estava lá. Aí de novo na partida frio desceu mais um pouquinho, desceu mais um pouquinho, desceu mais um pouquinho. O óleo, ele vai começar a se degradar, ele vai começar a perder as propriedades dele. Então você vai começar a ter um desgaste prematuro no motor. O que você pode fazer caso você anda pouco e quer usar álcool do mesmo jeito? É você fazer uma troca do óleo com menor tempo. Ou seja, se você está acostumado a trocar com 1000 km, você vai trocar com menos tempo. Talvez 600, talvez no máximo 700. Por quê? Porque você anda pouco, o álcool está misturando com o óleo, então o óleo ele começa a perder sua propriedade e você começa a ter um desgaste nas peças. Então é melhor que você troque o óleo com mais frequência. Agora, se você anda uma distância maior, tá? Esse álcool que está ali embaixo, ele começa a evaporar. Então o óleo ele continua mantendo as suas propriedades, tá? De lubrificação do motor. Mas mesmo que você ande, tá, numa distância maior, é legal que, se você usar álcool no motor, tá, você troque o óleo com menor tempo, tá? Por quê? Porque desce uma quantidade e toda vez que desce, por mais que evapora, você tem um certo desgaste ali, beleza? Andando muito, se você anda muito, o motor atinge acima de 60 graus, você tem um desgaste menor. Se você anda pouco e concentra muito álcool nesse óleo, o óleo ele vai perder propriedade mais rápido, então você vai ter um desgaste mais rápido no motor. Então é melhor que você troque o óleo com a frequência maior, tá? Ou seja, com menos tempo, ou não use o álcool. Ou você, nesses casos de você rodar pouco assim, ó, eu ando 3 km, 4 km, é melhor que você use gasolina, certo? Porque a gasolina, ela, na partida frio, ela já evapora mais fácil, certo? Então você não tem esse quesito ali de misturar com o óleo ali, mesmo que desça nessa pequena quantidade, a gasolina se evapora muito mais fácil do que o álcool, beleza? Então se você, nesses casos de usar pouco a moto, é melhor que você use a gasolina. Agora, se você roda uma determinada quantidade maior, você pode usar o álcool, mas tem que ficar atento na troca do óleo ali do seu motor com maior frequência. Beleza? E isso aqui, todos os exemplos que eu dei aqui sobre o óleo aqui embaixo, é quando você tem uma mistura ideal, certo? Se você tiver com uma mistura rica, essa quantidade de álcool que vai descer, tá, é muito maior, beleza? Dependendo da porcentagem que eu tenho, ou seja, do quanto eu estou deixando rica essa mistura, o óleo ele vai ficar cinza, ele vai começar a ficar cinza. Quando ele começa a ficar cinza, você tem que ter uma tensão muito maior. Por quê? Porque isso é um sinal que você tem uma quantidade excessiva de álcool misturado com o óleo ali embaixo. E quando você tem essa quantidade excessiva, com uma pequena porcentagem, você já vai ter um desgaste, certo? Que é o que eu mencionei aqui. Agora, com essa quantidade excessiva de álcool ali embaixo, cara, o desgaste vai ser muito maior. Então tem que ficar atento na regulagem também no motor para não ter uma mistura muito rica e ter um óleo ali embaixo que ele vai perder propriedade muito rápido. Então, dos pontos que eu mencionei aqui das desvantagens do álcool, tá? A questão de corrosão, hoje é bem provável que muitas das peças você pode estar pesquisando se o carburador que você comprou, se ele tem esse tratamento de níquel. Se tiver o tratamento de níquel, pode usar sem medo nenhum, não vai ter o risco de corrosão, não vai ter o risco de usar o álcool e estragar o seu carburador, pode ir tranquilamente, usar tranquilamente. Se não tem o tratamento de níquel no carburador, cara, ou no TBI na maioria nas motos flex vai ter, certo? Mas nas motos que não são flex é bem provável que não tenha, tá?
Mas se não tiver esse tratamento, quando a gente fala de estragar o carburador, não é que você vai usar o álcool aqui e, pô, vamos dar um exemplo, eu usei daqui 6 meses eu estraguei o carburador, 1 ano estraguei o carburador. Não, a gente está falando de longo prazo. Você está usando o álcool constantemente, então ele tem água misturada, então ele vai gerar uma certa corrosão. Vai danificar? Vai danificar, mas a longo prazo. Isso não quer dizer que é a curto prazo, não. Beleza? Agora, se tiver um tratamento de níquel, cara, pode usar, normalmente não vai ter o risco ali. E questão de mangueiras, tá? A questão, se a moto é flex, tá? Você já tem esse tratamento nas mangueiras também, para evitar esse tipo de corrosão, não tem o risco de usar o álcool ali. E o principal, assim, no meu ver, o principal ponto é essa questão de misturar o álcool aqui embaixo. Quando você analisou já o ponto do tratamento das peças, é a questão do álcool se misturar com o óleo. Tem que ter uma certa atenção. Usou álcool, troca o óleo com uma frequência, com uma quilometragem menor, tá? Se usar uma mistura mais rica, aí você tem que ficar mais atento ainda. Então, se você usa pouco a moto, cara, usa gasolina normal mesmo. Mas eu quero mais resultado. Usa gasolina com um pouquinho mais de taxa, certo? Você usa pouco a moto, então não tem nada a ver você talvez usar ali um 10,5, 10,7, 10,8, não, certo? Você pode usar a gasolina comum, vai ter um bom resultado. Agora, se você quer uma coisa para competição, aí você pode usar álcool. Só que quando a gente fala de motos de competição, a gente tem que pensar muito que é o seguinte: motos de competição é uma moto que está sendo sempre revisada, certo? Um exemplo, eu estou competindo com esse motor. Eu peguei esse motor aqui, coloquei no velocross, ou na arrancada, qualquer lugar que eu esteja fazendo uma competição. Então eu estou querendo extrair o máximo. Aí eu vou usar o álcool, uma taxa de compressão mais alta, mais alta. Vou usar o álcool, misturinha um pouco mais rica. O óleo vai misturar. Mas o que acontece? A frequência com que eu dou manutenção é muito maior. Eu faço a desmontagem das peças, a limpeza das peças, a lubrificação das peças, a revisão geral do motor, das folgas. Eu troco o óleo com uma frequência muito rápida. Rápida que eu falo assim, eu vou correr num velocross, eu corri uma bateria, fui lá no final de semana e corri várias corridas no final de semana, já troco o óleo. Isso é uma moto de competição, tá vendo? Por mais que eu tenha uma mistura rica, o álcool está misturado ali, eu usei o álcool num final de semana. Eu não usei o álcool, eu não usei o óleo, eu usei o óleo um final de semana. Eu não usei o óleo, um exemplo, 4 finais de semana correndo direto. Não, a manutenção é maior. A troca do óleo, a preventiva que eu faço aqui no motor é muito maior do que no motor de rua. Agora, se você tem um motor de rua, usa pouco, cara, vai de gasolina. Usa muito, pode usar álcool, mas tem que ficar atento na troca do óleo. Trocar com uma frequência um pouco maior do que se usar a gasolina no caso. Beleza? Esse é o meu ponto de vista na questão de você usar uma moto de rua, tá? Usar uma moto de rua, você usa pouco, não usa álcool, certo? Vai lá de gasolina mesmo, que é melhor. Se usa muito, pode usar álcool. Se você quer uma moto de competição, usa álcool, que é bem melhor, beleza? Vai trazer mais potência para o seu motor, beleza? Comenta aqui embaixo para mim qual foi a sua experiência, se você já usou álcool no seu motor, se você já tem muito tempo que usa álcool ou não, tá? Qual foi a sua experiência em usar álcool no motor, tá? Comenta aqui embaixo para mim e se você gostou desse vídeo, já compartilha com seus amigos para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo, deixa seu like, se inscreve se não é inscrito, tá? Para receber todos os vídeos que a gente posta aqui no nosso canal. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.